Galerinha do sétimo ano, então vamos continuar aqui os nossos estudos. Onde não tive condição de fazer a live, meu computador está ruim, já estava ruim, né? Tive que ir para a formatação e aí com o celular eu não consegui, não sei o que aconteceu, estava tudo programado certinho, não deu para a gente fazer a live, infelizmente, que era a revisão para a prova V2 que vai acontecer no dia 3 de junho, agora quarta-feira. Mas eu vou fazer revisão aqui, né? E por conta disso, do computador e também o estado gripal, né, para piorar também, fiquei gripado, as coisas não caminham do jeito, no ritmo que a gente quer, sempre mais lento, né, disposição de gripe, febre, essas coisas atrapalham a gente, mas está aqui, estou gravando agora para vocês, para disponibilizar na plataforma essa revisão que vai dar tempo de vocês fazerem antes da prova. Então, o que vai cair nessa AV2, dia 3 de junho, é o capítulo 2, página 356, o tema é Dinâmica e Características Socioeconômicas da População do Brasil. Então, vamos começar. Como está distribuída a população brasileira? Então, o nosso país é muito grande, mas você sabe que tem vazios, né? Vazios populacionais muito grandes, no caso da Amazônia, uma região tão extensa, a região norte, tão extensa e com tão poucos habitantes. Em compensação, nós temos a região sudeste, que abrange São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, como a região mais populosa do Brasil. São Paulo, 48 milhões de habitantes, né? Densamente povoado. E para a gente fazer a interpretação da distribuição da população no território, nós temos que conhecer a densidade populacional ou densidade demográfica. Então, o que é a densidade demográfica ou densidade populacional? A mesma coisa. É a distribuição média da população em uma área determinada. Por exemplo, pode pegar Bertioga. Bertioga é uma cidade que tem uma área não urbana, tá, pessoal? A área urbana de Bertioga é pequena, mas a área territorial, incluindo as matas, a região da serra, é muito grande. São cerca de 450 km². A população aproximadamente 60 mil habitantes. Então existe muito espaço para essa população. Então nós podemos dizer que Bertioga é uma cidade que tem uma baixa densidade demográfica. Ao contrário de Santos, né, que apesar de ter uma área territorial muito grande, são 280 km², né, menos que Bertioga, tá, mas ainda assim é uma área extensa, mas essa área extensa vai incluir também serra, áreas de Mata Atlântica preservada. A área urbana de Santos é pequena, para uma população de 450 mil habitantes. Olha a diferença, né? Você tem uma área urbana pequena, uma população muito grande. Então, a densidade demográfica de Santos é muito alta, né? Inclusive, um dos motivos, né, de Santos ter um grande caso atualmente de pessoas atingidas pelo Covid-19, esse é um fator. Outro fator também, que essa é a única cidade da Baixada que tem a maior quantidade de leitos, né, de UTI. Então, outras cidades da região que não tem essa estrutura, no caso de São Vicente, Praia Grande, até mesmo Bertioga, Cubatão, mandam seus pacientes para lá. E aí o número de casos em Santos acaba explodindo mesmo. Bom, vamos lá então, gente. Continuando, né? Como é que se faz o cálculo da densidade demográfica? Muito simples. Você vai pegar o número de habitantes e dividir pela área, em quilômetros quadrados. Por exemplo, Brasil tem 207.660.929 habitantes. Divide pela área de 8.515.759 km². Dá 24 habitantes por quilômetro quadrado no Brasil inteiro, né? Mas é claro, isso é a média do Brasil. As regiões mais densamente povoadas é o Sudeste, com 94 habitantes por quilômetro quadrado, seguido pelo Sul, com 51 habitantes por quilômetro quadrado, depois vem o Nordeste, com 37, depois o Centro-Oeste, com 10, e finalmente o Norte, a região que nós falamos que é muito pouco habitada, com 5 habitantes por quilômetro quadrado. Bom, a população brasileira não é fixa. Aliás, a população do mundo inteiro não é fixa. As pessoas se deslocam pelo planeta, seja para viagem de negócio, viagem de turismo, seja para estudo, a trabalho, né? Isso se chama mobilidade ou migração. Quando o deslocamento de pessoas ocorre entre áreas em um mesmo município,
ou de um município para outras partes do mesmo país, nós chamamos essa mobilidade de migração interna. As migrações internas sempre ocorreram no Brasil, porém, em alguns momentos da nossa história, os fluxos migratórios interferiram diretamente na distribuição espacial da população pelo território. Então, nós tivemos, entre 1950 e 1960, né, em razão da falta de empregos nos longos períodos de seca, uma grande legião de nordestinos, né, migrando para outras regiões do país, especialmente para o sudeste. Né? Nesse período, o estado do Paraná caracterizava a fronteira agrícola do país e recebeu também muitos migrantes, principalmente de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Depois de 1960, 1970, né, atraídos pela exploração do ouro e pelo desenvolvimento da agropecuária em áreas da floresta amazônica e do Cerrado, muitos trabalhadores deixaram também o Nordeste, mas não só o Nordeste, o Sudeste e o Sul, para viver em áreas do interior, da região Norte e do Centro-Oeste. Esse deslocamento populacional também esteve relacionado à construção de Brasília, que na época promoveu grande oferta de empregos. E finalmente, de 1970 a 1980, tivemos outro grande fluxo migratório, foi intensificado para as regiões Centro-Oeste e Norte, em virtude das novas fronteiras agrícolas. Antes, a fronteira agrícola do Brasil era o Paraná. Depois, essa fronteira agrícola foi avançando para o Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, né? E muitos sulistas, né? Uma intensa corrente da região Nordeste para o Sudeste também se intensificou, e muitos sulistas, tá certo? Pessoal do sul do Brasil, do Paraná, até paulistas, migraram para o Mato Grosso do Sul e para o Mato Grosso para plantar soja. Né? Bom, o que é a mobilidade externa? Assim como tem a mobilidade interna dentro do país, temos a mobilidade externa, né, que é a mudança de um indivíduo de um país para o outro. Então, muito cuidado. Existe a figura do imigrante e do emigrante. O que é o imigrante? É a pessoa que chega para viver em um país estrangeiro, ou seja, um país que não é o seu de origem. E o emigrante é a pessoa que, em relação ao seu país de origem, migra para outro país. Então, por exemplo, se eu estou querendo morar nos Estados Unidos, eu sou um emigrante. Agora, o americano que chega aqui no Brasil é um imigrante. Deu para entender? Bom, a imigração no Brasil, tá, segundo o governo brasileiro, em 2015, devido às condições do trabalho, à crise econômica no Brasil, cerca de mais de 3 milhões de pessoas emigraram, deixaram o nosso país. Tá? Teve também muita fuga de cérebros, né? São aquelas pessoas que são cientistas, né? Pessoas qualificadas, muito bem qualificadas intelectualmente, que por falta de bolsa de estudo, por falta de verba para sua pesquisa, acabam migrando para países que dão melhores condições para isso. Vamos falar um pouquinho da imigração no Brasil, né? Quer dizer, os povos que chegaram no Brasil. Nós sabemos que nós tivemos um fluxo migratório muito importante no final do século XIX, começo do século XX, com a chegada de portugueses, italianos, japoneses, alemães, poloneses, japoneses e sírios-libaneses também. Em 2013 também tivemos um grande fluxo migratório e imigratório para o Brasil, em 2013, em razão da crise econômica nos Estados Unidos. Veja só, os Estados Unidos estavam vivendo uma crise e muitos executivos de bancos internacionais americanos que acabaram falindo vieram para o Brasil. Bom, as características socioeconômicas da população brasileira, né? Aproximadamente 95 milhões de pessoas, cerca de 90%, estavam exercendo algum tipo de trabalho em 2015, remunerado ou não. Tá? Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população economicamente ativa é formada por pessoas com idades entre 14 e 65 anos. E vamos falar um pouquinho da desigual distribuição da renda no Brasil. Né? Segundo dados de 2015, 49% da população brasileira, ou seja, quase metade da população brasileira, recebe apenas até 2 salários mínimos. 14% de 2 a 5, 4% de 5 a 10. E menos de 2% da população brasileira recebe mais de 10 salários mínimos. O Brasil realmente é um país de abismos e diferenças sociais muito grandes. Pessoal, basicamente é isso aí. Teria mais alguma coisa para comentar, mas aí fica para vocês lerem todo o capítulo, ok? Muito boa sorte para vocês e até a próxima.